Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaela Pimentel e vamos começar mais uma aula de língua portuguesa aqui na TV Educaíps. Nesta aula, vamos falar sobre a linguagem formal e informal, que são as duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. Vamos aprender também em quais situações e contextos comunicativos usamos cada uma delas. Para fazer o uso correto da linguagem formal e linguagem informal, é necessário que o falante saiba encaixar a fala nos diversos contextos comunicativos. A linguagem formal também é chamada de linguagem culta. Essa linguagem é aplicada quando não existe familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em momentos que requerem mais seriedade. Ela segue estritamente as regras gramaticais e preza por uma comunicação marcada pela impessoalidade. É a linguagem usada em documentos oficiais de instituições, provas, conversas profissionais e outros. Quanto às características da linguagem formal, nós temos a utilização rigorosa das normas gramaticais, a norma culta. Temos a pronúncia clara e correta das palavras. Na linguagem formal tem-se essa preocupação de falar corretamente as palavras. Temos a utilização de vocabulário rico e diversificado. E também temos o registro cuidado, prestigiado, complexo e erudito. Em quais situações usamos a linguagem formal? Podemos utilizá-la em discursos públicos ou políticos. Podemos utilizar também em salas de aula, conferências, palestras, seminários. Usamos também em provas, exames, concursos públicos, em reuniões de trabalho e entrevistas de emprego, e também em documentos oficiais, cartas e requerimentos. Temos aqui um exemplo de uso da linguagem formal. Acompanhe a leitura. Vossa Excelência, solicito a palavra. Peço, por gentileza, a inclusão nas notas taquigráficas sobre o assunto que abordei anteriormente. Ressalto como sendo de suma importância para a nação e, por isso, considero extremamente importante seu registro. O trecho que eu acabei de ler refere-se a um possível discurso em uma tribuna no Congresso. Portanto, envolve uma situação que se faz valer o uso da linguagem formal. Quanto à linguagem informal, essa linguagem, também chamada de linguagem coloquial, que é a linguagem cotidiana, a linguagem do dia a dia, é aplicada quando os interlocutores são amigos, familiares, são muito próximos ou em momentos de descontração. As características dessa linguagem são a despreocupação com relação ao uso de normas gramaticais, a utilização de vocabulários mais simples, expressões populares e coloquialismos. Temos também a utilização de gírias, palavrões, onomatopeias. Onomatopeias são aquelas palavras que tentam imitar, que tentam reproduzir o som de objetos, de animais. Temos ainda o uso de palavras abreviadas ou contraídas, o ser, o tá, o pra. E essa linguagem está sujeita a variações regionais, culturais e sociais. Temos também o registro espontâneo, por vezes incorreto e desleixado dessa língua, não tem tanta preocupação com o uso correto das normas gramaticais. Aqui temos situações de uso da linguagem informal. Utilizamos essa linguagem em conversas cotidianas, utilizamos em mensagens no celular, em conversas pela internet, que eu sei que vocês utilizam bastante, né? Aqui temos um exemplo do uso da linguagem informal e eu vou ler para vocês. Aí, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil português. Então, vocês podem perceber aí palavras abreviadas, gírias, palavras faladas sem o uso do plural. Não temos aí uma concordância verbal e nem nominal. Portanto, nós temos um exemplo de uso da linguagem informal. Neste outro exemplo, eu trouxe para vocês uma imagem que ela representa tanto a linguagem formal
como a linguagem informal. Deste lado, podemos perceber que no escritório, falando com o chefe, esta pessoa ela pode se comunicar desta forma: bom dia, chefe, como vai? Então, temos aí o uso da linguagem formal. Ele utilizou de acordo com o ambiente em que ele está inserido. No escritório, no seu trabalho, você deve fazer o uso da linguagem formal. Agora, quando ele está na praia, falando com os amigos, ele pode se comunicar dessa forma. E aí, brother, beleza? Falando com gírias, e isso representa a linguagem informal, pois ele está num ambiente mais descontraído, com amigos, portanto, ele pode fazer o uso dessa linguagem informal. Vamos aos exercícios. Neste primeiro exercício, nessa questão, vamos encontrar em qual situação podemos utilizar a linguagem coloquial, ou seja, a linguagem informal. Na letra A temos: durante uma entrevista de emprego. Letra B, durante conversa com amigos. Na letra C, numa palestra para o público. E na letra D, na sala de aula com a professora. Sabemos que a linguagem informal ela deve ser usada durante conversas com os amigos. Em todas essas outras opções, devemos utilizar a linguagem culta, a linguagem formal. No exercício 2, vamos reescrever as frases abaixo usando a linguagem formal, a linguagem mais culta, obedecendo as regras gramaticais. Então, doeu pra caramba a injeção. Eu diria, na linguagem formal, doeu muito a injeção. Na letra B, e aí, brother, como você tá? A forma de dizer isso na linguagem formal seria: oi, amigo, como você está? Letra C, o Felipe ficou babando na Cíntia. Nós poderíamos dizer: o Felipe ficou admirando muito a Cíntia, utilizando a linguagem formal. E na letra D, temos uma galera muito sem noção. Tem muita gente que não entende as coisas. Esta é a forma de dizer a mesma frase utilizando a linguagem formal. Chegou a hora do desafio Você na TV. Crie um pequeno bilhete utilizando a linguagem formal ou informal. Grave um vídeo lendo o bilhete que você criou e explicando qual linguagem você utilizou. Envie esse vídeo para o número que está aparecendo aqui na tela e o seu vídeo pode aparecer aqui na TV Educa-ITS nas nossas próximas aulas. Esta foi a nossa aula sobre linguagem formal e informal. Espero que tenham gostado e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!